Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A ansiedade é, com certeza, um dos grandes males do nosso período, a nossa geração. As pessoas estão sempre ansiosas por alguma coisa, não só pelo que falta, mas pelo futuro, pelos desejos e até mesmo por causa do dia a dia e as muitas responsabilidades que são postas sobre cada um. A ansiedade é terrível. A ansiedade pode fazer você não dormir, a ansiedade pode fazer você simplesmente ficar meio que perdido. A ansiedade pode trazer uma série de malefícios. Portanto, é muito importante tratar a ansiedade. Bom, o problema é que às vezes as pessoas tratam a ansiedade, e isso se tornou cada vez mais comum, com um remedinho. O grande problema é que, apesar do corpo poder estar com alguma disfunção, e isso pode acontecer, há sempre raiz que antecede os problemas que são orgânicos. Ou seja, lembre-se que é a mente quem manda no corpo, e não o contrário. Então, nós precisamos tratar e cortar o mal pela raiz. E o Senhor Jesus, mesmo não estando em nossa geração, já tratou sobre a ansiedade, mostrando que o problema é um mal antigo, não é novo. Ele diz assim, Mateus 6, versículos 25 a 34. Ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Observe que ele já começa fazendo uma associação com o que ele havia dito anteriormente. O que ele quer é que nós dediquemos a vida ao Senhor, adoremos o Senhor, glorifiquemos o Senhor, a vida esteja realmente nas mãos do Senhor. Ele disse anteriormente, não dá para servir dois deuses, não dá para servir a Deus e as riquezas. Ele também disse anteriormente, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, ele já nos remete ao que ele havia dito, e agora vai dar um exemplo bem prático sobre aquilo que ele havia dito, a importância de nós termos o coração em Deus. Alivia o coração, coloca no Senhor, entrega nas mãos dele. Pense, alguém entregando todo um peso de uma responsabilidade que é grande demais para a pessoa e entregar na mão de alguém de confiança, que realmente tem não só capacidade, mas que tem interesse em cuidar daquilo que você precisa entregar. Então o Senhor alivia o nosso coração. Observe como Jesus, ele, em vez de sobrecarregar-nos com mais fardos, ele alivia. Interessante a diferença entre Jesus e o que os homens normalmente fazem dentro da religião. As denominações costumam colocar fardos pesados. O ativismo, por exemplo, há muitas pessoas que são exigidas a estar todos os dias na igreja. Não é necessário isso. Dá uma observada na diferença da forma como Jesus tratou a sua geração, como ele de fato ordenou que fosse feito, o que era uma vida verdadeiramente religiosa e agradável a Deus, para o que está acontecendo nos nossos dias. E a primeira observação aqui é, Jesus alivia o fardo. Jesus não acrescenta fardo. Jesus não pesa sobre os homens. Jesus cuida, alivia, diz, minha gente, entrega nas mãos do Senhor. Então, o objetivo dele é que sirvamos só a Deus, glorifiquemos a Deus, descansemos em Deus, vivamos para o Senhor. E assim, a relação com Deus será uma relação de verdade. E não apenas aquela pessoa que vai pedir, que vai para cumprir uma obrigação, que vai para satisfazer um rito. O que estava acontecendo na época e as pessoas não percebiam que elas eram religiosas vazias, que estavam cumprindo obrigações que eram estipuladas, mas nem sequer haviam percebido a dimensão da beleza daquilo que Deus estava querendo delas. Nem conseguiam descansar o coração. De que adianta ser um cristão? De que adianta ter uma religião, vamos dizer assim, e nem consegue descansar o coração? O cristianismo, ele dá a você tudo o que Deus deu ao homem, as promessas do Senhor, e cumpridas em Cristo. Então, é um convite a descansar o coração no Senhor. E Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. O começo da sua
história, ou seja, do seu exemplo que ele vai dar para mostrar o que ele havia falado até agora, é exatamente um chamado. Não andem ansiosos. Então, portanto, a ansiedade não é uma coisa boa. Se você disser assim, já me acostumei com a ansiedade. Não. A ansiedade não é uma coisa boa. Jesus deixou bem claro. Ele ordena, não andeis ansiosos. Mais à frente, bem mais à frente, o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra semelhante. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele repete esse chamado do Senhor, chamado gracioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Ele está repetindo a ordenança do Senhor. E veja que a implicação é aquela que Jesus está querendo trazer também. Ele diz, e a paz de Deus, sabe aquela paz no coração, aquela paz na mente, uma paz genuína, uma paz que vem de Deus, uma paz que é fruto do Espírito Santo, uma paz que faz com que você, como disse Davi, deitar e dormir, mesmo cercado de inimigos secretamente tentando destruir. Paz, paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Jesus está chamando a isso. Estar ansioso não é coisa boa. E nem agrada a Deus, porque a ansiedade demonstra uma forma de desconfiança. A pessoa está ansiosa porque ela não conseguiu se entregar, ela não conseguiu confiar. Seria como você viajar, deixar a casa para um amigo que você considera amigo de confiança. Uma pessoa que sabe que não vai fazer nada de errado. E você viajar e ficar o tempo todo pensando, e se ele sair, se ele não cuidar, e se ele deixar acontecer alguma coisa? Ou seja, você entregou na mão dele, sabe que é uma pessoa responsável, sabe que é uma pessoa que disse a você, não, eu vou dormir aqui, eu vou cuidar, não se preocupe, tá tudo bem. E você mesmo assim sai ansioso. Por que você sai ansioso? Porque você não confia. Você acha que você faria melhor. Você acha que você tem que ter o controle da situação. Você acha que você é que precisa estar lá para cuidar das suas coisas. Só que você esquece que se o mal sobreviesse à sua casa, você também não teria como fazer nada, porque muitos dos males da vida estão muito além da nossa capacidade para evitá-lo, resolvê-lo, suportá-lo. E é Deus que dá graça para nós e nos ajuda, e tantas vezes nos livra sem nossas atitudes, sem nossas iniciativas. Então, não estar ansioso tem a ver com você realmente confiar e poder descansar no Senhor. Ele diz, quanto ao que haver de comer ou beber, ou seja, as necessidades da vida, necessidades, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observe, você está vivo, então Deus está cuidando de você. Por quê? Porque sua vida vale mais do que as coisas. Ainda que você precise do alimento, sua vida vale mais que o alimento. Ainda que você precise estar vestido, não vai estar nu, o seu corpo vale mais do que a veste. E se você então está vivo, é porque Deus tem cuidado de você. Esse é o raciocínio do Senhor Jesus. Sua vida vale mais. Então Deus vai cuidar de sua vida. Ele pode não dar a você talvez um sonho, que você gostaria de ter algo, mas a sua vida vale mais. Isso já mostra que Deus está cuidando de você. Então, descansa o coração. E ele dá os exemplos bem básicos, exemplos conhecidos pelo povo de Israel. Um exemplo natural, ele usa a natureza, e um exemplo dentro da história da redenção. Veja, dois exemplos de caráteres diferentes. Um natural, todo mundo poderia ver isso, e um outro que está na Escritura, na Palavra de Deus. E os judeus, para quem ele está falando, conheciam muito bem a história. Então ele não disse nada que não fosse conhecido do povo. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste, veja, vosso Pai, não é o Pai delas, ainda que é o Criador, não é o Pai das aves. Deus, ele criou todas as coisas, mas ele tem um povo, e esse povo ele chama de filhos. Aí sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então é um exemplo natural. É só observar os passarinhos. Eles estão vivos,
Eles não têm casa, eles não ajuntam, eles vão voando, vivendo, e livres, soltos. E Deus tem sustentado eles. E por acaso vocês, que são chamados de filhos de Deus, não valem mais do que eles? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Você sustenta a sua vida? Não. Por mais que você pense que tem o controle da sua vida, você não tem o controle da sua vida. Observe que há pessoas, inclusive atletas, que morrem do coração. Há pessoas que estavam num dia muito bom, tranquilo, e acontece um acidente. Que ela não fez nada. Ela nem sequer errou. Alguém bateu nela, um acidente e morreu. Catástrofe, por exemplo, que aconteceu na estrada, em outros lugares, com a chuva. Ninguém tem o controle da chuva. Então, ninguém tem um controle. É uma mera ilusão. A ideia de ter o controle da vida é uma mera ilusão. E Jesus está dizendo, vocês não controlam nada. Vocês não têm o controle da vida, então por que estão ansiosos? E observe que vocês, sem ter o controle da vida, mesmo assim são sustentados. O que isso mostra? Deus é bom. Então tem um ponto fundamental, é que ele aponta a bondade de Deus. E quando você desconfia da própria bondade de Deus. Seria como um filho ficar ansioso dentro de casa se os pais não dão comida para eles. Você que é pai, você que é mãe, você se sentiria como? Se os seus filhos estivessem ansiosos, mostrando preocupação com coisas básicas, que você sempre se preocupou a dar, a botar na mesa a comida, a roupa, e mesmo aqueles que possam ter privações maiores em sua família, sempre se esforçaram para dar o necessário. Então, é a mesma coisa. Deus não sabe o que a gente precisa. E Ele não tem um cuidado para conosco? É claro que tem. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então veja, exemplos naturais, que todo mundo conhece, mas agora ele menciona algo da própria Escritura. Observem os lírios, que lindos. É Salomão, que é o rei que tipifica o reinado de Cristo, porque inclusive ele é aquele que é o tipo de Cristo como cumprimento da promessa feita a Davi, o filho que reinaria depois dele, construiria o templo. Então Salomão tipifica o próprio Jesus. E Salomão, mesmo estando num reino glorioso, porque foi o período mais glorioso de Israel, foi o período de Salomão. Davi deu tudo para Salomão reinar, a paz, a riqueza, a prosperidade, Deus deu sabedoria. Então, tudo em abundância. E nem mesmo assim, ele diz, nem mesmo assim Salomão se vestiu tão lindamente quanto os lírios que Deus veste. Então Deus cuida da sua criação. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então observe que a ansiedade é tratada como falta de fé. Não é apenas uma disfunção hormonal. A ansiedade é falta de fé. A ansiedade é não confiar no Senhor. A ansiedade é não conseguir descansar em Deus. Por quê? Porque quer ter o controle da vida. Porque quer ter garantias. A sua garantia é a despensa cheia, a geladeira cheia, a poupança cheia. Então você quer ter o controle, você quer ter a garantia, você quer ter a certeza porque você vê, como o Tomé quer ver para crer. Então, a ansiedade não é uma questão meramente orgânica. Tem muito a ver com o coração. Coração. Descansa. Deus é bom. Deus não é mau. Deus não faz o mal. Deus faz o bem. Deus traz coisas ruins para as pessoas de forma justa e assim está fazendo bem também. Porque as pessoas são más e Ele precisa castigá-las. Deus traz justiça, traz juízo, mas porque isso é o certo a fazer. Então Deus nunca faz nada mal. Sempre bom. Porque Ele é bom. Deus é virtuoso. Deus é santo. Então confia. Por acaso Deus não conhece a sua vida, seu coração? Não sabe o que você precisa? Tanto o castigo para aprender como filho. Todo pai sabe que tem que educar seu filho.
como também as suas necessidades básicas. Como disse Davi no Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor ama o seu povo, porque o Senhor é um bom Pai. E Jesus está lembrando isso usando elementos da natureza. Ele deu os exemplos mais básicos que se poderia dar. Jesus poderia ter citado vários exemplos bíblicos para que o povo visse na história da redenção a fidelidade, a bondade e a graça de Deus. Mas Jesus deu exemplos mais básicos ainda. Coisas que até uma pessoa cega, Jesus curou vários cegos. Então, pessoas cegas que estivessem por ali, ouvindo, pessoas que nunca entraram numa sinagoga ou pessoas que nunca tiveram o acesso ao livro, ainda que todo judeu fosse sempre colocado diante do Senhor no culto, mas porventura havia alguém ali que estava negligenciando, que era um deficiente, um leproso. O leproso não tinha como entrar na sinagoga. Então, se havia ali, nas redondezas, alguém que não teve contato com a Escritura, essa pessoa, mesmo assim, teria como entender o exemplo de Jesus. Ele usou exemplos muito básicos, conhecidos de todos, porque todo mundo sabe que a criação está sendo sustentada. E Jesus está dizendo, homens de pequena fé, confie no Senhor, descanse. Ele chama você a algo que é bom. Ele alivia o peso. Observe que Jesus não coloca um peso nas suas costas. Você é irresponsável, você é isso, você é aquilo outro. Ele faz o contrário. Ele alivia, chamando-a a algo maravilhoso. Confiar e descansar no Senhor. E aí a conclusão. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, quando ele diz os gentios, ele diz assim, os pagãos, os que não conhecem a Deus, os que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus, vocês são o povo de Deus. Então, os gentios, que têm os seus deuses, seus ídolos, eles é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai, ele está falando para a igreja, para o povo de Deus, vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ande com Deus só. Você estará andando com o Senhor, Criador, com o Deus da glória. Só ande com Ele. Andando com o Senhor, você estará andando com aquele que te sustenta. E o coração em paz, ele mostrará confiança. Descanse no Senhor. Eu sei que todos poderão afirmar, pastor, essa é uma petição difícil. Mas exatamente por ser difícil que o Senhor insiste. Vocês têm que confiar. Porque confiar demonstra que vocês realmente glorificam a Deus. Confiar glorifica a Deus chamando as pessoas do mundo à bondade, à fidelidade de Deus. Se você não confia em alguém que você acha que não é confiável. Observe a seriedade da questão. Quem não é confiável? Alguém que é infiel, alguém que não cumpre suas promessas, alguém que despreza os outros. Pessoas que não são confiáveis. A gente fica meio cismado com elas. Por quê? Porque elas não são confiáveis. Mas, quando a pessoa é confiável e você desconfia dela, ela, sabendo disso, se sente ofendida. Cara, nunca te dei razão para você não confiar em mim. Talvez você mesmo dissesse, mas eu nunca fiz nada para você não confiar em mim. Então, quando você desconfia do Senhor, por meio da ansiedade, por meio desse viver ansioso, que parece que você não vai se dar bem na vida, ou seja, que você está sempre desconfiando do que possa acontecer, medo da vida, quando Deus está cuidando dela. Então, você ofende a Deus. Então, coloque isso como um objetivo da sua vida, descansar em Deus, porque isso mostra que você sabe quem Ele é, e que Ele é confiável, e que Ele é bom, que Ele é fiel, e que, portanto, você pode descansar o coração nele.
Então, em vez de você procurar o que você precisa primeiro, procure o próprio Deus. Porque a ansiedade é um problema de relacionamento com Deus. É um problema de falta de conhecimento de Deus, ou falta de confiança em Deus, ou um excesso de desejo de ter controle da vida. E você não deve e nem terá controle dela. Então confie no Senhor. A consequência, você desfrutará da paz de Deus, que excede todo entendimento. Não é que você não vai ter dias maus, mas é que você sabe que nos dias maus, Deus também está presente. E como disse Davi, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é a ausência do mal, é a presença graciosa de Deus, que ama o seu povo e cuida dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. Ela tira de nós peso, fardo, jugo que muitas vezes os homens colocam sobre nós. Ela nos chama à paz. Ela nos chama a confiar e descansar em Ti. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor trabalha para aqueles que esperam em Ti. Então, Senhor, primeiro perdoa o pecado do Teu povo. Porque a ansiedade é um mal de nossa geração, muito presente. Perdoa. E, Senhor, então desperta o coração, para que Tua igreja confie de tal forma no Senhor que descanse e seja responsável confiando e descansando no Senhor, para que se alegre em Ti, tenha paz no coração nos dias bons e também nos dias maus, e o Teu nome seja glorificado naqueles que confiam no Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.